Capítulo 6. Uma garota de outra dimensão está me causando problemas. Isso soa horrível como Kaguya. Naruto jogou uma kunai. Ela girou no ar e a pegou quando caiu de seu voo. Apenas uma coisa ociosa para fazer. Ele podia assistir TV, mas o controle remoto estava do outro lado da sala. Foi muito longe. Sim, mas este tem 18 anos, um estudante, e parece mole. Acho que sei o que as coisas parecem moles, já que vejo o que você vê. Ele parou seu arremesso, mão apertada ao redor do punho da kunai. As palavras se estabeleceram em sua mente e ficou em branco. Lá dentro, Naruto se virou para Kurama, mas não prestou atenção, olhos fechados e descansando, deitados na extensão do celo. O inferno? Você nem é humano. A orelha laranja se contraiu, e Kurama lentamente abriu os olhos e bocejou. Eu me pergunto o que deu essa impressão. Certo, minha mãe. Ele demorou. Ele ficou mortalmente imóvel, antes que um arrepio percorresse. Ele puxou o cabelo e cuspiu uma maldição. Ótimo, isso é algo que eu não queria pensar. Kurama deu uma gargalhada, um suspiro, então continuou. Ele se concentrou em criar giros mais intrincados no ar, para livrar-se de quaisquer pensamentos perturbadores remanescentes. Kurama falou novamente, quase suavemente. Eu testemunhei muitos eventos, é verdade, e eu vi o que você experimentou. Você perdoou as pessoas pelas piores coisas. Sim, eu sei, mas isso é entre ela e eu. Foi inofensivo, não foi? Pelo menos você pensou que sim. Naruto rosnou. Mesmo um lembrete ainda fazia sua cabeça esquentar e tudo não estava claro. Eu sei que errei, não vi. Isso significa que não posso ficar com raiva. Você tem todo o direito. Então me diga, você está demonizando aquela garota. Ela não se vê humana. Naruto murmurou fracamente. Torna mais fácil, não é? Kurama disse. Eu me pergunto, se fizeram os mesmos pensamentos das pessoas que desprezaram você, você me carrega, então eu sou você. Mesmo assim, em minha vida e tudo o que testemunhei, uma diferença é suficiente para o objetivo de desprezo. O ódio é fácil. As palavras ecoaram e giraram em sua cabeça. Seus dedos tamborilaram ao longo da borda da lâmina, batendo em um ritmo. Ele fez uma pausa e abaixou a cabeça. Havia o apelo para desintegrar a coisa mais próxima que pudesse encontrar, ou mais precisamente, vomitar alguma coisa. Em vez disso, ele só conseguiu murmurar algumas palavras fracas. Acho que ainda sou humano, não sou? Eu não uso isso contra você, Kurama riu. Esses outros humanos, anjos e demônios, eles são iguais para mim. Claro, algumas diferenças aqui e ali. Em vez de correr pelo chão, eles estão no ar como morcegos e pombos, vermes. Naruto riu. Sim, ele parou, incerto sobre o que mais dizer. Você odiaria mais se ela não dissesse para ser você mesmo. Definitivamente. Kurama bufou. Pelo menos ela está fazendo algumas coisas certas. Nós dois sabemos que você vai perdoá-la eventualmente. Mas não hoje. Ela tinha suas próprias razões, assim como ele. Kurama murmurou. Há um lado bom nisso tudo. Você é o segundo humano que eu gosto. Perder meu pai não foi fácil, e eu sei que não vai ser fácil perder você também. Vou ser seu parceiro por um longo tempo. Ele foi atingido pelo silêncio. Na verdade, tudo o que ele conseguia focar era a kunai em sua mão. Sim, eu não vou repetir isso. Naruto riu. Essa é uma maneira de olhar para isso. Infelizmente, os negativos superaram os positivos. Decidindo que ele finalmente não era preguiçoso o suficiente para pegar o controle remoto, ele foi buscá-lo e mudou para um programa aleatório. Depois de algum tempo, a porta de seu quarto se abriu com um rangido. Ria saiu, vestida com uma regata e alguns shorts. Claro, ela dormia nua. Então não importa essa linha de pensamento, não iria a lugar nenhum. Seus olhos verdes azuis hesitantes encontraram os dele, seus braços cruzados de forma defensiva. Parecia que ele precisava quebrar o silêncio. Você está com fome? Ela assentiu. Eu vou cozinhar para nós. Eu posso cozinhar para mim. Não, está tudo bem. Eu farei isso, você é minha convidada depois de tudo. Eu diria honrada, mas você sabe. Ele deu de ombros e entregou a ela o controle remoto. Ele não viu a reação dela. Talvez tenha diminuído o ar tenso entre eles, talvez não. Ele pegou os novos ingredientes sem pensar e inventou algo. Rias tinha sido uma parte diária de sua vida desde que ele se tornou um demônio. Todas as interações normais e tensas estavam se transformando em interações estranhas e desajeitadas.
Ele ouviu os canais sendo trocados ou demorados enquanto preparava o café da manhã para os dois. Depois de cozinhar, ele voltou para a sala e colocou-o sobre a mesa. Seus olhos estavam grudados na tela, apenas quebrados quando ela agradeceu. Sentou-se e começou a tomar seu café da manhã. Eles assistiram a um programa que ele conhecia, mas não reconheceu nenhum dos eventos. Ele deve ter perdido episódios. Rias assistiu com um olhar fofo de curiosidade enquanto um dos atores caminhava pelo teto. Eles, geralmente fazem isso. Não é mais perigoso do que isso, eu acho, disse ele. Ele respondeu a mais perguntas e agradou. Você me lembra de mim mesmo quando cheguei a outro mundo. Como? Acho que não notei. Não estou surpreso. Seus lábios se separaram, mas se fecharam, uma mudança de pensamento. Oh! Naruto colocou seu prato vazio na mesa de café. Um suspiro escapou dele. Você segue suas próprias palavras. Desculpa, o que? Eu me lembro claramente de você dizendo que eu posso ser eu mesmo perto de você, mesmo que isso significasse que eu sou um idiota para você. Porque você não queria falsa cortesia. Me irrita quando você abre a boca e não diz uma palavra, ou dizer algo completamente diferente. Então, como eu disse, são apenas palavras vazias. Porque você parece não segui-las. Seus olhos se arregalaram. Você notou algo assim? Ele assentiu. Entendo. Me desculpe, às vezes eu simplesmente não sei se devo dizer isso. Do que você tem medo? Ela cruzou os braços, seus olhos desviaram, sua voz baixa, que as coisas não vão melhorar entre nós, e que tudo o que você vai sentir por mim é... O melodrama estava certo em seu beco. Ele apertou os lábios com força. Isso não significa que não está melhorando. Eu aceitei o que aconteceu comigo, e eu te disse como me senti sobre isso. Você é o lento aqui. Ela ficou em silêncio, uma maravilha quase silenciosa escondida em seus olhos. Você está dizendo? Ela desviou o olhar, seu cabelo cobriu suas feições. Ele balançou a cabeça, resmungou e xingou baixinho. Era uma sensação estranha fazer o que fazia por uma pessoa de quem não gostava particularmente. Rias tinha uma paciência estranha, alimentado pelo desconhecido. Ele decidiu se concentrar no show, mas ele não conseguia descobrir o que tinha acontecido. Rias, estamos presos um ao outro até que eu conserte. Você já pensou em quanto tempo isso pode demorar? Ela não disse nada. Então ele continuou. Você não tem ideia do quanto eu pensei sobre isso. Se nunca for consertado, então ficaremos presos um ao outro até morrermos. Você vai melhorar, eu te prometi isso. Não é sobre isso que eu quero falar, disse ele. Se continuar assim, significa que um de nós nunca seguirá os sonhos que temos. Os lábios de Rias se apertaram e ela olhou pela janela em direção ao monumento Okage. Isso é um si. Apenas algo para ter em mente. Naruto se recostou no sofá, sua mão descansando em sua bochecha, e prestou atenção no show. Preso para sempre ou não, ele se tornaria Okage. Uma garota mimada não impediria isso. Eles não disseram nada. O programa terminou. Outro começou. Uma que Rias havia pulado e começou a assistir ao noticiário. De alguma forma, era quase meio-dia. Nós provavelmente deveríamos voltar para sua dimensão agora, disse ele. O quê? Mas acabamos de chegar, e você não está aqui desde sempre. Ele realmente se sentiu lisonjeado, claro, mas não é isso que eu quero. Eu praticamente sequestrei você. Seu irmão é um satã. E eu prefiro não fazer outra coisa estúpida, sabe? Como causar uma guerra. Além disso, estaremos indo e voltando por um tempo. Também era uma ordem. Seus lábios se curvaram em um U e se recostou no sofá. Meu irmão vai ficar preocupado. Na verdade, estou surpresa que ele não tenha aparecido ainda. Talvez possamos agradecer a Issei por isso. Talvez meu irmão confie em você. Porque ele confiaria em mim. Porque eu faço. Excelente. Deixe-me falar com ele primeiro. Ele pode estar zangado com você. Seus saltos estalaram e estalaram contra o chão de mármore. A última vez que esteve nesta mansão insultou vários demônios. Eles pararam a alguns passos de distância. Alguns passos e passariam por aquela porta grossa de carvalho onde seu irmão estava. Naruto se virou para ela. Ah, então tudo isso sobre seu irmão confiar em você? Ela sentiu seu rosto queimar. Você sabe o que eu quis dizer. Ela olhou para ele. A placa de ferro na testa com o símbolo da folha. Ela tinha visto outros vestidos na aldeia. Ele sorriu. Eu não. Apenas deixe-me falar com ele primeiro. Rias desviou o olhar dele. Ele era perigoso. Sua confiança e o olhar em seus olhos. Vá em frente.
Eu não vou te impedir. Naruto se encostou na parede e preguiçosamente olhou para as pinturas variadas no corredor. Rias entrou, e o olhar de seu irmão se arrastou, antes que seus olhos se arregalassem de surpresa. O seu Zeshi explodiu de sua cadeira, chamando seu apelido especial, e irritante, que ele tinha para ela. Mais rápido do que ela sabia, ela estava em seus braços. Você está bem? Eu senti tanto a sua falta. Você está machucada? Mais perguntas saíram de sua boca, palavras ininteligíveis que cuspiam uma após a outra. Está tudo bem, eu estou bem, ela respondeu. O que não o impediu de inspecioná-la, mas não havia ferimentos para ver. Bom, as mãos dele pousaram nos ombros dela. Seus olhos começaram a endurecer, uma carranca profunda. Agora, onde está esse seu cavaleiro? Quero falar com ele. É por isso que eu vim falar com você, e me perguntando onde eu estive. Sim, mas o que é mais urgente é que eu quero falar com o seu cavaleiro. Você vai precisar também, porque é mais complicado do que você pensa. E por que isto? Ele franziu a testa novamente. Bem, como eu descobri, ele é de outra dimensão, e ele é uma pessoa importante lá, e agora ele os representa como uma ligação. Rias explicou mais, o mais rápido que conseguiu. Oh, foi tudo o que ele disse. Ele piscou algumas vezes, dando um passo para trás e uma mão foi ao queixo em contemplação. Uma careta se formou e ele andou ao redor da sala. Sim, isso seria complicado, especialmente, depois de tudo o que aconteceu. Eles foram interrompidos quando uma discussão começou do lado de fora da porta. Ela reconheceu a outra voz enquanto eles brigavam um com o outro. Vamos parar com isso, antes que fique mais bagunçado do que o necessário também, disse seu irmão. Ele fez o seu caminho em direção à porta. Eu não sou nada como a criança que você prevaleceu. Eu poderia pedir desculpas, mas eu não estaria. Além disso, Rizer não era impressionante. A maçaneta girou e chacoalhou. A porta se abriu. Naruto, ainda encostado na parede com os braços cruzados. Grafia, mãos entrelaçadas, descansando em seu colo. Ambos se viraram para olhar a intrusão. Isso para agora. Naruto é um convidado aqui, e é mais do que um membro meu. Ele pausou, para a altura da irmã. Naruto, eu gostaria de apo. Naruto acenou para ele. Está tudo bem. Ela não sabia. Nenhum mal feito. Na verdade, sou eu quem deveria estar se desculpando. Grafia apertou os lábios, curvou-se e deu alguns passos para trás. Suzeshi suspirou e se virou para Naruto. Então, vamos discutir isso lá dentro. Ele abriu a porta e chamou para se juntar. Suzeshi sentou-se atrás de uma mesa e os convidou a se sentar. Eu entendo que você é uma ligação para a Aliança Shinobi, e todas as nações em que eles estão estabelecidos. Isso soa como um número significativo, um olhar de contemplação. Você gostaria de beber alguma coisa? Chá, não importa o tipo, Naruto respondeu. Quero me desculpar pelo que aconteceu na sua festa. Foi muito infantil trazer outras pessoas para o que sinto pela sua irmã. Na verdade, eu esperava dizer isso a todos que se sentiram insultados. Se você puder me dar isso. Chance. Os olhos de Suzeshi pareciam interessados nisso. Bem, tenho certeza de que posso arranjar isso. Um mundo inteiramente novo. Isso pode ser complicado. Como a decisão de Rias. Ela não pôde deixar de se encolher. Sim, isso também. Grafia voltou, com várias xícaras em uma bandeja e uma chaleira. Ela os encheu e os colocou na mesa para eles. Ela fez uma reverência e recuou, esperando ser chamada novamente. Rias não pôde deixar de notar como Naruto se apresentava, confiante e sem medo. Se você quiser marcar uma reunião com meu líder, eu posso fazer isso. Entendo. Suzeshi se inclinou para a frente. Se você não se importa, eu gostaria de ter uma discussão com os outros Satanás sobre toda essa nova dimensão antes que isso aconteça. Um aceno, só para ficar claro, não haverá nenhum tipo de reencarnação acontecendo em nosso mundo. Esse é o primeiro e único aviso. Houve um silêncio tenso, ambos se olharam nos olhos, inflexíveis, inabaláveis. Era como se seu irmão estivesse testando sua coragem. Suzeshi sorriu, compreensível. Tenho certeza de que podemos deixar todos os erros para trás. A última coisa que precisamos é de uma guerra. De fato, mas você, minha amada irmã, está em uma situação estranha por causa de sua condição. Suzeshi olhou para ela. Você está bem em representar a raça do diabo. Você sabe o que estou pedindo de você? Claro, ela respondeu. Eu quero ajudar. Enquanto seu rosto não traía nenhuma emoção,
Ela podia dizer pelo olhar em seus olhos que ele não estava satisfeito com sua resposta, ou com a situação. Ele se virou para Naruto agora. Tenho certeza que vamos encontrar uma maneira de remover essa instabilidade com o pedaço do diabo dentro de você. Eu também espero. Se você não se importa, eu gostaria de fazer perguntas sobre seu próprio mundo, dentro do razoável, é claro, perguntou Sir Zexis. Rias estava prestes a interromper, mas ela não podia deixar de pensar em sua própria conversa com Hokage. Ele viu que ela seria forçada a ser uma ligação. Eu posso fazer isso, Naruto respondeu. Se você precisar de alguma comida, é só pedir, e eu mandarei trazer. Não? Bom, vamos começar. Foi uma longa discussão. Ela tinha ouvido sobre a maioria das coisas que eles falavam, algo novo aqui e ali. Havia algumas informações interessantes, principalmente sobre as próprias opiniões de Naruto sobre sua casa. Acho que isso deve ser tudo por enquanto. Uma reunião deve ser feita em um futuro próximo, mas depois que eu me encontrar com os outros Satanás. Ok. Quando você terminar, podemos conversar sobre a configuração. Seu irmão acenou com a cabeça. Agora, sobre os demônios que você desprezou na minha festa. Eu gostaria de conhecê-los um por um e pedir desculpas, ou se eles quiserem, de alguma outra forma que eu possa pedir desculpas, disse. Está combinado então, vem amanhã a meio-dia, se você nos der licença, eu desejo algumas palavras com minha irmã. Naruto se levantou sem dizer mais nada e saiu da sala. O clique fechou, e depois de alguns momentos de silêncio, Sir Zexis falou. Você está bem? Ela sentiu. A única coisa que estou pedindo a você é transportá-lo e ser convidados um do outro. Eu entendo, e, ela fez uma pausa. Nos últimos dias, tive um gostinho do que ele sentiu desde que chegou. Eu o conheço um pouco mais. Ele diz o que pensa e acredita no que diz. Ele não fica na ponta dos pés em torno do assunto. Por quê? Isso não leva a lugar nenhum. Você confia nele? Eu confio nele. Ele me salvou depois de tudo. Você sabe que ele pode ter te salvado porque ele é forçado a ficar perto de você, ele respondeu. Rizer provavelmente não teria permitido isso. Acho o contrário, ele é uma boa pessoa, eu já vi. Ela tinha visto como ele tratava os outros. Ele fez uma pausa. Deixa pra lá. Sir Zexis beliscou a ponte do nariz. Ela sempre conheceu a paciência em seu irmão, mas pela primeira vez, ele parecia frustrado. Saiba disso, se você estiver ferido, nada vai me parar. Eu não acho que chegará a isso, respondeu Rias. Ela sabia até onde ele iria. Ela não iria compartilhar com ele. Ela não seria responsável por tal coisa. Eles disseram algumas palavras de despedida, e Rias se juntou a Naruto do lado de fora. Bem, isso está resolvido. Eu não tenho que fazer mais nada hoje. Ele cobriu seu bocejo. Vamos ver minha nobreza, disse Rias. Ele gesticulou com a mão, esperando que ela continuasse. Eles reapareceram no apartamento na Terra. Ela se virou para ele. Naruto, eu só quero dizer isso. Meu irmão é um satanás por uma razão. Ele não é nada como ninguém que você já lutou. Ele é muito mais poderoso do que Rizer poderia ser. Havia um brilho em seus olhos azuis, uma espécie de brincadeira. Ele sorriu. Sabe, eu não recebi essa missão apenas para me desculpar. Se fosse, então outra pessoa estaria aqui. Ela não acreditou muito no que estava dizendo. Você está dizendo que pode se igualar ao meu irmão. No entanto, ela não podia negar o poder de negar habilidades. Bem, eu honestamente não quero descobrir, e espero nunca ter feito isso também. Isso fazia sentido, depois do que ela descobriu, porque você foi feito um herói de guerra. Eu lutei, assim como todo mundo. Ele se virou. Ela mudou de assunto. O que devemos dizer ao meu pariato? Diga a eles, eu disse aos meus amigos. Ela se sentou em um sofá e ligou a televisão. Ele sentou ao lado dela e assistiu. Ela não prestou atenção ao programa, fascinada em seus pensamentos. Vai ser ocupado para nós na próxima semana. Sim, talvez mais do que isso. A escola teria que esperar, mas isso era mais importante. Talvez ela pudesse receber o próximo dever de casa. Ela olhou para Naruto. Era verdade, ele não teria uma vida aqui. Ele já havia decidido sobre isso. Havia muito. Era como se sua cabeça estivesse cheia até a borda. Seria um momento perfeito para um banho. O que ajudou a acalmá-lo. Você quer tomar sorvete? Rias perguntou. O que eles conseguiram, não importava, desde que fosse uma distração. Ele não respondeu, em vez disso, ele se sentou congelado no banco.
Seus olhos apenas refletiam as imagens em mudança. Estranho, ele estava mortalmente imóvel. Era sobrenatural. Seus lábios quebraram a fachada. Acabei de esquecer uma coisa. Qual é o problema? Seus lábios se apertaram e tremeram. Ele se enterrou em suas mãos. Esqueci o ramen do velho. Rias olhou em silêncio chocado, e ela não pôde deixar de rir. Você gostaria de voltar para buscá-lo? Eu não me importaria. Ele suspirou, seus olhos vagando pela sala, como se estivesse tendo um debate interno. Você não se importaria se ficássemos na minha casa por mais um dia, certo? Não, claro que não. Seus olhos, brilhantes como já eram, se iluminaram e ele sorriu. Baralhar de pés e um borrão de pessoas enquanto passavam velozmente. Muitos não o notaram, mas os outros que notaram, falaram com os olhos arregalados e sussurros abafados. Naruto não pôde deixar de invejá-los, eles eram livres para fazer o que quisessem com, talvez, preocupações mundanas. Enquanto isso, ele não conseguia nem sair do terreno da escola sem se transformar em um monstro. Felizmente, ele não estava aqui há muito tempo. Louco como uma semana se foi e foi embora. Não que fosse curto, tinha rastejado, como um pequeno caracol doente. Havia pouco tempo para relaxar, com o prazo que lhe foi concedido para completar tudo o que havia recebido, o fim da reunião dos 5 Kage. Senpai, alguém sentou ao lado dele. Era Issei, um lembrete de que ele mal teve a chance de conversar com os outros da nobreza de Rias, ou com qualquer outra pessoa. Uma explicação do que aconteceu desde o retorno deles, e todo aquele jazz não contava como interação. Issei. Negociações diplomáticas importantes e ele estava na escola, porque Rias queria estar aqui. Havia outro jantar que ele teria que ir mais tarde esta noite, não que ele pudesse, foda-se, ele preferia falar com Issei. Você veio falar sobre o que é bom no mundo. Ei, não precisa dizer, eu já sei. Talvez você tenha chegado a algum lugar, talvez não. Ele viu um dos seios de Rias, mas não tinha certeza se deveria compartilhar isso com Issei. Assim como sua aparente tendência de dormir nua. Não que ele quisesse manter isso em segredo, mas por causa das próprias tendências de Issei. Sempre há bondade no mundo, disse Issei. Ele viu uma garota correr pelo corredor. Ele olhou para ele. Você era de outro lugar? Sim. Ele franziu a testa e olhou para nada. Suas próximas palavras vieram lentamente. Quantos lugares existem? Vários dias depois e ele estava entediado com toda essa baboseira política. Não faço ideia. Rias e todos os demônios não sabiam. É por isso que é um grande negócio. Então, você mentiu para mim sobre ser normal. Ele acusou. Pelo menos, era quase uma pergunta. Naruto deu de ombros. Se você quiser colocar dessa forma, claro, mas o que é normal para mim é voltar para casa. Uma vila cheia de ninjas, quase todos os meus amigos estão na mesma carreira. Além disso, nós também não vivemos para sempre. Entendo, disse Sei. Talvez incerto sobre sua maldição, mas havia uma estranha calmaria em sua pergunta. Eu queria fazer outra pergunta. Tem alguma garota gostosa por aí? Eu esperava isso desta vez. Naruto bateu os dedos repetidamente, pensando na hesitação que Issei deu. Issei continuou a falar, mas Naruto prestou pouca atenção. Eu me pergunto, você acha? Sabe, Naruto interrompeu. Estar em casa me fez pensar no meu passado e futuro. Percebi uma coisa, todo mundo sabia do mundo sobrenatural, menos você. Talvez você pensasse que eu era o mesmo. Você queria muito ser meu amigo, apesar de eu roubar rios de distância. O que você quer chegar? Você odeia ser um demônio, ou como você quiser colocar. Nós dois morremos, com quase nenhuma escolha de ser ressuscitados. Issei desviou o olhar, seus dedos firmemente agarrados ao redor da mesa. Eu me enterrei em minha raiva e coloquei em rias. Você lidou com isso enterrando em peitos. Mas Issei não disse mais nada. Ele torceu as mãos. Todos nós lidamos com as coisas de maneira diferente. Embora eu não seja normal do jeito que você queria, isso não significa que minha vida não mudou. Isso o lembrou da terrível solidão em sua juventude. Eu morri, Issei murmurou. Seu rosto estava em branco. Você morreu, Naruto repetiu. Ele abriu um sorriso, não pôde deixar de pensar em outra coisa. Não era um bom momento para isso. Felizmente, Issei não percebeu. Eles se sentaram em um longo silêncio, os alunos nos corredores reduzidos a um fio. Sala do clube. Naruto disse. Sem palavras, eles fizeram o seu caminho para fora.
Issei finalmente quebrou o silêncio, menos subjugado. Você deve ter estado ocupado. Eu mal vi você ou abuchou desde que você voltou e explicou o que estava acontecendo. Naruto deu de ombros, sem se incomodar com a mudança de assunto. Você está no ponto, reuniões e reuniões todos os dias. Come, fica estranho com rias, dorme e depois novamente no dia seguinte. Por quê? Eu sou uma ligação. Além disso, eu insultei todos aqueles diabos na festa. Eu tenho que lidar com isso. Issei sorriu. Isso foi muito engraçado. Acho que alguns dos outros pensaram o mesmo. Que tipo de, como você diz, beijo de bunda você teve que fazer? Apenas me desculpando, como por ofendê-los, como fui imaturo, ou se há algo que eu possa fazer para compensar isso. Naruto teve que se perguntar se seus eixos tinham ajudado no fundo. Suavizar o processo seria algo que um líder teria feito. Issei cantarolou e eles viraram a esquina. Então, sendo uma ligação para o seu próprio mundo, como é? Um pouco chato. Naruto colocou um polegar no queixo, embora, havia uma coisa. O que? Ah, um nobre queria mais que um pedido de desculpas, ele queria que eu beijasse seus pés. Naruto respondeu. Eu disse a ele para ir se foder, e se riu. Bem, foi simplificado, mas esse foi o jogo. Os detalhes apenas arruinaram a história, ele não precisava saber de suas complicações. E você? Naruto perguntou. Como tem sido? Minha vida não é tão interessante quanto a sua agora. Oh, por favor. Todas essas outras porcarias estão apenas me deixando doente. Me dê um pouco do seu, qualquer coisa. Qualquer coisa que você tenha visto ou ouvido. Bem, um cara tentou lutar comigo alguns dias atrás. Issei murmurou. Não deu certo, e vendo o quão forte você é, me deu vontade de treinar. Isso é bom. Tem certeza que não pode me ajudar? Naruto olhou para ele. Certo. Eles entraram na sala do clube. Todos os outros pareciam entrar, incluindo a nova garota, um nome que ele não conseguia lembrar. Ele se sentou no assento mais próximo, ao lado de Akeno. Pilhas de papéis e pastas foram colocadas sobre a mesa. Rias os classificou com notas adesivas em cada pilha e classificou em aulas e semanas. Houve uma discussão leve da qual ele participou, sobre as coisas que ele e Rias estavam fazendo na semana passada. Nada mais interessante do que isso. A maioria de seus pensamentos eram sobre sua missão. Houve movimento ao seu lado. Akeno se aproximou, suas pernas dobrando quando ela se inclinou em seu ouvido. Há algo diferente entre vocês dois, quase como se estivessem mais próximos. Você está olhando para ela com mais frequência. Eu sou? Uma risadinha reprimida, nada incomum, mas é diferente. Ele revirou os olhos. Ah, é mesmo? Você está se apaixonando por ela. Isso é tipo a coisa mais estúpida que eu já ouvi. Ela riu de novo. Que fofo. Talvez você esteja em negação. Ela sempre me diz o quão exausta ela está no telefone quase todas as noites. Ele as ouvira, mas nunca prestara atenção a elas. Akeno se inclinou para mais perto, sua mão segurando levemente o braço dele enquanto ele sentia sua respiração descer por seu pescoço. Silenciosamente, ela sussurrou. Você está transando com ela, não está? Uau! Pegou de surpresa novamente. Essa frase se repetiu em sua cabeça, e foi tudo que ele ouviu. Ela havia enrolado a palavra, silenciosa e crua. Ele não pôde deixar de estremecer, a imagem era vívida em sua mente. Se você não se lembra, eu meio que a odeio, Naruto murmurou. Ela riu e enrolou uma mecha de seu cabelo escuro. Sabe, ela me disse que você pode curar suas feridas. Ele ouviu o arrepio de sua respiração, e a espiral de seu corpo contra o dele. O que isso tem a ver com alguma coisa? Você é rude? Eu adoraria isso. Ele se sentiu quente. Isso estava ficando intenso, e ele estava ficando mais desconfortável a cada momento, junto com seu aborrecimento. Ele sussurrou de volta em seu ouvido. Nós não batemos, ok? De alguma forma, Fuda parecia mais vulgar do que nunca. Eu acredito em você, ela riu. Ele piscou e notou que os outros na sala olhavam para eles. Ele estava tão feliz que ela encontrou diversão nele. Apesar de seu aborrecimento, havia algo divertido em tudo isso. Era tão simples quanto uma garota bonita que sorria para ele, com uma mão envolvendo seu braço. Bem, há uma solução para seus problemas, ela sussurrou, tomando nota dos outros que olharam para eles. Ele não pôde deixar de sorrir. Oh, e o que é isso? Foi a sua vez de desviar o olhar para alguma coisa. Seus olhos pegaram Rias, que parecia irritado, ombros tensos antes de cair. Bem,
Uma respiração divertida soprou em seu pescoço. Você só precisa estar perto de alguém. Um zumbido. E você sabe o que acontece quando um homem e uma mulher ficam juntos. Ele disse estupidamente. Sua mente em branco. Isso realmente faz muito sentido. Curiosamente, era uma ideia atraente. À volta de uma chave, a porta se abria com um clique. Ele gritava que havia voltado para casa e alguém respondia. Ainda assim, quem faria isso? A vida útil não daria certo. Vermelho encheu sua visão, e ele olhou para cima para ver Rias. Seus lábios pressionados firmemente juntos. Eu acho que é hora de nos prepararmos, certo? Uma carranca. Sim, claro. Ele se levantou. Akeno sorriu. Tchau vocês dois, ela cantou. Eles saíram pela porta e voltaram para o terreno da escola. Akeno. Era diferente do que ele pensava inicialmente. Temos que ir à loja primeiro, para comprar algumas coisas, disse ela secamente. Claro. Ele prestou pouca atenção enquanto mantinha o ritmo. Fora do portão da escola e nas ruas. Naruto não estava com vontade de falar com Rias, pois eles conversavam muito. Então, ele colocou seus fones de ouvido e ouviu música, deixando-se hipnotizar pelas batidas agradáveis. Tudo o que ele fez foi seguir o cabelo ruivo pela rua. Rias estabeleceu o ritmo e eles caminharam lado a lado. Ela estava alguns passos à frente para conduzi-lo. Às vezes, ela olhava para trás, encarava, depois voltava para seus próprios pensamentos. Nada diferente do habitual. Depois de algum tempo, eles pararam e ela murmurou algo sobre entrar, e ele resmungou de volta sobre esperar. Ele se encostou na parede e observou os carros passarem. Você é uma pessoa difícil de encontrar. Naruto olhou para seu telefone, a música tocando em seus ouvidos. Ele ouviu a voz, mas talvez eles falassem com outra pessoa. Claro, a pessoa que disse estava sozinha, a vários metros de distância. Um adolescente de cabelos brancos. Havia uma faísca de familiaridade, mas ele não conseguia identificá-la. Por uma semana inteira, e eu não encontrei nada. Você desapareceu da face do planeta. Foi com aquele outro demônio. Naruto olhou ao redor, não vendo ninguém andando na calçada aberta da cidade. Dentro da loja, Rias esperava na fila da caixa registradora. Ele olhou para o estranho. Ele era sobrenatural, ou como eles se chamavam. E você é? Um sorriso. Vali, eu tirei esse fraco de você. Certo, Naruto rolou a palavra, colocando os fones atrás do pescoço, e cruzando os braços. Eu sou Naruto. Há algo que você queria? Isso era uma coisa boa. Quem quer que fosse esse cara, ele fazia parte dos Anjos Caídos. Naruto tentou pensar em maneiras de entrar em contato com eles. Não exatamente uma parte de sua missão, mas mais um bônus. Uma risada. Diga-me, foi tão fácil quanto parecia? E aquela forma dourada, e quanto a isso? Eu não consigo encontrar nada sobre isso, e essa é a parte mais estranha. Naruto deu de ombros. Esses são apenas detalhes. Por que você estava procurando por mim? Algumas razões. Porque me pediram e porque eu queria também. Basta ir direto ao ponto. Você está com os Anjos Caídos, não é? Vali deu de ombros. Eu acho, mas eu vim aqui para lutar com você. Prefiro não lutar. Sua testa se contraiu. Não é um pedido. Sempre posso fugir e prefiro evitar uma guerra. Eu sou um demônio. Não haverá guerra. Disse Vali. Um diabo com anjos caídos. Estou com um grupo inteiramente novo. Facção, raça, o que você quiser chamar. Vali franziu a testa. Eu não me importo com todos esses grupos e suas disputas mesquinhas. As discussões eram sempre tão irritantes de se lidar. Ele cerrou os dentes e engoliu palavras que não deveria dizer. Então vamos trabalhar juntos. Você me apresenta quem quer que seja o líder dos Anjos Caídos, e com certeza, eu vou lutar com você. Ele riu. Claro, isso é um acordo. Sim, mas Rias terá que vir. Confie em mim. Você não quer que a luta seja interrompida. Ele franziu a testa e cruzou os braços. Lutar. Naruto agarrou seu pulso quando ela saiu da loja. Ela deu um olhar questionador. Estamos fazendo alguma coisa, disse ele. Ela piscou e viu uma pessoa que ela tinha visto na queda de Kokabiel. O garoto estranho que havia levado o anjo caído. Este é Vali, e este é Rias, disse Naruto. Você tem um lugar para isso, certo? A única resposta de Vali foi um aceno de cabeça. Eles chegaram perto dele, e uma das focas apareceu de baixo. Eles apareceram em algum lugar em uma floresta exuberante e verde, com um amplo prado. Ela ouviu o ruído baixo e distante civilização.
A mão dele ainda estava agarrada ao pulso dela e Naruto a levou para longe de Vali. Ele olhou para as costas de Naruto. Sem aviso, ela foi pega por ele e eles voaram para um pequeno penhasco não mais alto do que as árvores. Ela foi colocada no chão. Antes que ela pudesse perguntar, ele respondeu: "Eu estou lutando com ele, fique aqui, ok?" Nada sério mesmo. Quaisquer palavras que ela disse foram perdidas para ele. Ele pulou e se juntou a Vali. Ria se esforçou para ouvir sua troca. Tudo o que ela conseguiu foi Naruto mencionar onde ela estava. Antes que ela pudesse tentar ouvir mais, eles pararam e se moveram um contra o outro. Foi uma enxurrada de combate corpo a corpo. Ela não tinha certeza se algum deles acertou um golpe sólido. Naruto foi jogado fora nos arbustos. Pássaros em pânico voaram no ar, grasnando e cantando. Ria sentiu seu ritmo acelerar, e ela torceu as mãos e tentou encontrar uma visão melhor. Naruto apareceu mais uma vez, e como se ambos estivessem testando um ao outro, eles começaram a se mover ainda mais rápido. Houve uma risada. Ela aplaudiu quando Naruto acertou vários golpes bem-sucedidos e o estranho cambaleou para trás. Outra risada. Eles lutaram novamente e desapareceram atrás da massa de árvores e arbustos. Rias lutou para encontrá-los. Ela caminhou ao longo da borda, seguindo os sons de seu choque. O chão retumbou sob seus pés. Seixos e terra caíram abaixo. Eles reapareceram novamente. Vali falou novamente, e eles se encararam. "Agora, onde está aquela sua forma dourada?" Ria se inclinou para mais perto, a curiosidade tomando conta. Ele nunca falou muito sobre isso, mesmo quando ela perguntou. Se isso acontecer. Se. Vali disse, insultado. Eles se envolveram novamente. Com cada batida de seu coração, eles aumentaram com o ritmo. Seus punhos e pés se tornando nada mais do que um borrão. Eles desapareceram novamente, perdidos em algum lugar abaixo, mas ela ouviu seus gritos. "Mostre-me essa coisa." "O que?" A terra tremeu, as árvores estalaram e gemeram. "Eles estão ficando mais sérios," ela murmurou. Ela estava curiosa para saber onde estava a força de Naruto. A forma de ouro era um poder temporário. Ele só poderia usá-lo em rajadas. Havia muitas perguntas. Rias ouviu as maldições do estranho. A luta parou. Uma pausa, uma ruptura perturbadora do caos. Ela soltou uma respiração que não sabia que estava segurando. Algo rasgou a rocha perto dela, e de pé no ponto de impacto estava Vali. Olhos frios a encararam. Ele fechou a distância. Ele era tão rápido. Ela não conseguiu reagir a tempo. Rias piscou. Naruto, moldado em mortalha dourada. Uma mão foi estendida, colocada no estômago de Vali. Uma gota de suor escorreu pela testa de Vali. Linhas pretas grossas rastejavam sobre suas roupas e pele. Naruto deu um passo para trás. O rosto dourado desapareceu. "Não vamos mais fazer isso." Vali caiu de joelhos. Ele se esforçou para falar. Não terminei." Seu braço tremeu quando ele soltou um suspiro. "Eu não me importo se você estava apenas usando ela como isca." Naruto olhou para ela. "Vamos." Rias olhou para ele e assentiu silenciosamente. Vali soltou um gemido frustrado enquanto eles desapareciam. Outra mudança de cenário. Eles voltaram para o apartamento que dividiam. Foi então que ela percebeu que havia perdido sua bolsa. No entanto, seus pensamentos estavam concentrados em Naruto. Ele estava de costas. Ele se espreguiçou e gemeu quando ela ouviu um estalo. "Eu gostaria de poder relaxar, pena que temos que visitar algum outro diabo." Rias decidiu deixar escapar a primeira coisa que lhe veio à mente. "O que foi isso?" "Vali?" ele perguntou. Ele foi até a geladeira e pegou uma bebida. Ele queria um Spar, mas estava ficando chateado. "Acho que porque ele queria que eu mostrasse mais." Ela olhou, e depois de um momento, ele percebeu. Então ele olhou de volta. Rias ainda não conseguia expressar seus pensamentos. Também ficou confuso com o olhar intenso em seus olhos azuis. "Sabe, estou ficando cansado de seu olhar constante." Rias ficou vermelho e olhou para o tapete mais interessante a seus pés. Seu coração acelerou. Você notou isso? Eu pensei que você não estava escondendo isso. Você dá uma espiada em mim? E por que eu faria isso?" "Eu não sei," ela murmurou. Suas mãos entrelaçadas, ela sentiu uma ponta de esperança crescer dentro dela. Foi um dia estranho. "Tanto faz, vamos acabar com esse negócio, ok?"